Meus irmãos, boa noite. Paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez, né, para esse bate-papo teológico, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem nos dado, compartilhando um pouco da palavra, um pouco aí de alguns ensinamentos. Hoje nós vamos continuar aí no contexto histórico, cultural, religioso que traz todo um pano de fundo aí dos evangelhos sinóticos, né? A qual nós estamos entrando nos evangelhos, né? Então, esse estudo faz parte já desta matéria de evangelhos sinóticos. Então, rogamos a Deus que fale conosco durante esse estudo, que nos esclareça, nos dê entendimento, sabedoria, para que possamos absorver o melhor, né? Da história por detrás de toda a Bíblia e também assim da Bíblia para crescimento e edificação de todos nós como cristãos. Vamos lá? Nós paramos na página 347, né? 348, fizemos aí uma rápida leitura na última aula, a qual eu deixei aí como uma sugestão, né? Uma liçãozinha de casa, leitura desses textos, né? Tendo em vista que nós temos bastante literatura, né, nesse momento do estudo, porque nós estamos falando do período interbíblico, né? Daquele período a qual houve um silêncio profético, né? Um silêncio de Deus para os homens, um período de 430 anos aí, aproximadamente, aonde não houve nenhum tipo de manifestação por profetas, né? Por sonhos, enfim, né? Por nada Deus não falou pela boca de ninguém à humanidade. Então é um período de silêncio de Deus, um período conhecido também como um período negro da história, a página em branco, né? Que é o período interbíblico, que se dá de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, a Mateus, né? O evangelho, o primeiro evangelho, dando assim início ao Novo Testamento. Então, nesse período de 400 anos, conhecido como período interbíblico, é o que nós estamos estudando. E dentro desse período interbíblico, existiu muitas coisas, né? Aconteceu muitas coisas. Costumamos dizer que houve um silêncio de Deus, um silêncio espiritual, mas não houve uma parada, né, uma paralisia ou um silêncio de literatura, né, religião, vamos dizer assim, porque as coisas foram acontecendo, né, muitas coisas surgiram nesse período interbíblico. Então, é sobre isso o nosso assunto, né? Nós já falamos aqui sobre alguns contextos, né, contexto cultural, contexto religioso, e nós estamos ainda, né, falando sobre contexto cultural, né? Nós falamos aí sobre contexto geográfico, bastante coisa aí nós já vimos nessas aulas, né? Então, falamos aí sobre influências, né? Sobre grandes líderes que se levantaram nesse período, o povo de Deus foi muito perseguido, houve muitas situações que aconteceu, né? E alguns povos, né, teve influência direta no judaísmo, ao povo de Deus, ao povo hebreu. Alguns só por passagem, outros tiveram aí uma influência muito forte e pragmática, né? Como nós vimos a influência grega romana, né? A qual está aí inserido o contexto do Novo Testamento. Jesus nasceu nesse período debaixo desse contexto, né, grego-romano, vamos dizer assim, e então a gente tem aí muitas coisas aí que faz total diferença nós entendermos, né, sobre o que estava acontecendo. Então nós vimos sobre os Herodes, né, os Herodes da Bíblia, os Herodes que surgiu nesse tempo, o Herodes que dá ali no Novo Testamento, a qual nós conhecemos, da época de Jesus, né?
Então, tudo isso é o pano de fundo histórico, geográfico, cultural, religioso, de tudo isso que nós estamos estudando. E ainda dentro disso, né, nós vimos que algumas coisas predominou nesse contexto cultural, né? Muito forte para nós, muito interessante. Nós estudamos aqui, falamos sobre o helenismo, né? Que é a cultura helênica. Lembra, né, que essa cultura dar-se esse nome por conta o nome da antiga Grécia, né? A qual nós temos aí o nome de Helena, né? Helena. Então, se dá esse conhecimento, esse nome, né? Uma cultura helenística. Então, dentro dessa cultura, nós também vemos aí uma grande influência de língua, a qual o que predominou na época de grande influência foi a língua grega, né? A qual nós temos todo o Novo Testamento no grego, né? O grego koiné. Então, essa cultura teve uma grande influência no judaísmo, né? Ficou impregnado no judaísmo. Então, nós vimos também sobre a importância da Septuaginta, né? Que foi a tradução, então, do hebraico para o grego. Por que disso? Nós entendemos de uma forma mais clara agora, sabendo o porquê disso, né? Porque o povo estava debaixo dessa cultura, dessa helenização, né? Uma cultura, sofrendo uma cultura grega, então precisava voltar para as origens, né? Precisava voltar a estudar. Então surgiu lá desde a época de Esdras, né? Quando começou a reestruturar novamente a Torá, a fala oral, os ensinamentos orais, né? Então se deu a partir de Esdras, então foi todo esse período, então houve essa necessidade, né? De que essa nova geração entendesse, tivesse contato com a palavra de Deus, que até então não tinha todo o Novo Testamento ainda, estava sendo compilado, alguns deles, né, alguns desses livros. Então, o que servia de base, de regra, de fé para os israelitas, para os judeus, né? O termo judaísmo também nasce nesse período, os irmãos lembram da aula, né? O termo judaísmo também nasceu nesse período, né, do período interbíblico, por conta de toda aquela história da revolta dos macabeus. Nós já estudamos tudo isso aqui, tá bom? Só estou dando aqui uma pincelada para chegar aqui na aula. Então, essa língua grega, né, ela que teve uma grande influência. Então, o que predominou foi essa língua. Como eu já disse aqui em outras aulas, era como o nosso inglês de hoje, né? Uma língua universal, por conta daquele plano, né? De conquistar o mundo, né? De Alexandre o Grande querendo conquistar o mundo. Então, para isso, ele ganhava as províncias, né? Povoava e ali colocava toda a cultura, inclusive a língua, né? Então, isso veio, estendeu-se e alcançou, então, os hebreus, hoje conhecidos como judeus. Então, para os judeus, houve essa necessidade da Septuaginta. Pois bem, então chegamos aí na língua grega, né? Que sofreu aí, que o cristianismo sofreu toda essa influência, então era necessário entender um pouco sobre isso. Então, hoje nós vamos falar da continuidade e debaixo dessa cultura, né? Desse contexto cultural que nós estamos vendo, nós também temos a literatura judaica, né? A literatura judaica, nós vimos um pouco aí na aula passada, que está na página 347, que no período interbíblico, né, ou intertestamentário, houve um silêncio profético, Deus não se revela ao seu povo como costumeiramente o fazia até a época de Malaquias, mas não se pode dizer o mesmo sobre as produções literárias entre os judeus nesse período. Não houve um silêncio literário, né? Muito pelo contrário, muitas obras escritas nesse período. A tradição oral recebeu a forma escrita e muitos tipos de literatura foram escritos pelos judeus, como história, ficção, sabedoria, e tudo isso nós já lemos na aula passada, né? Então, essa cultura é, de tradição oral, ela recebeu uma forma escrita, né? Então, nós temos o surgimento do Talmud, né? O Talmud é a grande coleção de escritos da tradição oral memorizada. Então, o que aconteceu aqui, né?
esses grandes eruditos, eles fizeram da tradição oral, eles sintetizaram a tradição oral, né? Trazendo aí para a escrita tudo aquilo que eles aprendiam de forma oral, que era algo cultural do povo judeu, né? Então, foi preservado então, foi lá da época de Esdras, né, que desenvolveu durante isso, nesse período posterior, e foi preservado em forma de escrita no Talmud judaico. Então, essa tradição, agora na página 348, judaica, alega que a lei oral foi entregue a Moisés, né, juntamente com a lei escrita, para completá-la e explicá-la. Então, nós tínhamos o quê, né? Nós tínhamos a Torá. O que que é a Torá? É a lei, né? Conhecida aí como a lei dos judeus, né, o livro dos judeus, dos hebreus, melhor compreensão aqui. Então, a Torá era uma lei escrita. E nós temos, então, outras leis que completava, que era muito comum entre os judeus, que era as leis orais, né? A lei oral. Então, essa lei oral, ela foi sintetizada, ela foi colocada de forma escrita, né? Conhecida, então, como Talmud. Então, nós temos aí dois tipos, né, de Talmudes, o da Babilônia e o de Jerusalém, que está aí na nossa Bíblia, né? Na nossa apostila, melhor dizendo. O babilônico é 4 vezes maior e chega a aproximadamente 6.000 páginas, né? Grandes, e o Talmud se divide em duas partes. Esse Talmud, ele então é conhecido em duas partes. A primeira é a Mishnah, né? Mishnah, que é a lei oral desenvolvida por rabinos dos 2 primeiros séculos, né? A qual é um comentário sobre a Mishnah foi feito por rabinos que vieram no século 3, século 3 a século 5 depois de Cristo, né? Então, a Mishnah se originou da Midrashi, né? Ó, tá aí, ó, que é uma coleção antiga da tradição rabina, que continha a interpretação bíblica dos rabinos. Então, esse vocábulo, né, ó, é, Midrashi, que na raiz hebraica darash, que significa sondar, investigar, ou seja, descobrir um pensamento que não se pode ser percebido à superfície, né? Ó? Então, o que que nós temos aí, né? Ó? A Midrash era um comentário sobre a lei e outros escritos do Antigo Testamento, né? Então, eles sintetizaram isso, né? Então, essa lei agora oral, ela toma uma forma escrita e de uma forma sintética, de uma forma mais aprofundada, né? Então, nós lemos aqui, né, que esse Mishnah, ele tem 6 volumes. Dentro desses 6 volumes, nós temos 63 tratados, né? Está aí na sua apostila. São 6 ordens ou 6 livros que estão subdivididos em 63 tratados, que consistem em 525 capítulos ao todo. Então, tudo isso nós temos aí, então, o surgimento do Talmud, né? Ó. Nós temos aí também que é a primeira, é, que está escrito aqui na apostila, ó, só para nós entendermos algo também sobre isso. Essa primeira forma sintética, né, da forma oral, ela foi compilada pelo Soferim Escribas no século 4 a.C., e visto que era mais antiga do que a Mishnah, e estava vinculado diretamente às escrituras dos judeus do primeiro século, depositavam nela maior confiança do que a Mishnah. A Midrashi se divide em Halahá, né, e Agatá. A Halahá, ela consiste de regras, prescrições legais baseadas no Pentateuco, desenvolvido a partir da lei oral. Já a Agatá, né, ó,
ela é baseada nas escrituras como um todo e contém um misto de alegorias poéticas, narrativas populares, lendas, poemas, orações fúnebres, pesquisas. Então, ela abrange mais para esse lado. Então, isso daqui, né, surge também debaixo desse contexto cultural, essa escrita conhecida como Talmud, né? É muito comum nós ouvirmos, eu preciso investir aqui alguns minutos para falar sobre isso. Talvez você já tenha ouvido uma expressão talmidim, né? Alguém já deve ter ouvido isso, né? Sobre talmidim. Talmidim não é necessariamente a mesma coisa, tá bom? Talmud, essa é a formação, né? Como a gente viu aqui, a Talmud, ela é uma literatura judaica que surge nesse período de uma forma sintética para trazer a lei oral de forma escrita. Isso é Talmud. Agora, o Talmidim, né, eram alunos desses grandes defensores da lei, né? Esqueci o nome aqui, mas eu vou lembrar. Na época de rabinos, né? Talmidim, então, era o nome dado aos alunos de rabinos, né? Então, os pais colocavam as crianças para caminhar com rabinos. Tinha duas escolas famosas, rabínicas, né? Que nós vamos ver isso aí mais para frente. E essas duas escolas tinham ali, então, esses rabinos. Então, as pessoas que andavam com esses rabinos, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, eram conhecidos como talmidim, né? Então, eles percorriam o caminho do seu rabino, né? Existem algumas coisas interessantes sobre isso, né? Que os passos do talmid, só via-se o passo, né? Na areia, você só enxergava o passo do rabino, né? Algumas curiosidades. De tão próximo que o Talmidim caminhava, né? Ele estava no mesmo passo do seu rabino, para trazer o quê? Nesse entendimento de que aquilo que ele ensinava, o seu discípulo, né? Estava ali atento a todos os ensinamentos. Então, para nossa compreensão, né? E algum tipo de curiosidade aqui, é um discipulado, vamos dizer assim, tá bom? Só estou dando essa explicação porque é muito comum você ouvir sobre Talmud, né, que é uma escrita judaica, uma literatura judaica, e associar com Talmidim, né, são coisas distintas, tá bom? Então, Talmud é uma escrita judaica, e Talmidim são alunos, né, discípulos de alguns rabinos. Isso a gente via muito na época de Jesus, né, esses Talmidins, ok? Então, dentro ainda dessa cultura, né, desse plano de fundo aí, de contexto cultural, surgiu também os livros apócrifos, né? Esses livros apócrifos, nós estudamos um pouco sobre eles, lembra, né? Em bibliologia. Esses livros apócrifos, eles não estão na nossa Bíblia, porque não foi dado autorias de inspiração sobre esses livros. Porém, são livros que tiveram uma grande cooperação para os estudos teológicos, né, e compreensão das coisas bíblicas também, tá bom? Então, esses livros apócrifos, né, eles não estão na nossa Bíblia por não termos, por aqueles eruditos, né, não terem encontrado ali grandes pontos de inspiração divina, mas eles não são livros totalmente descartáveis, né? Como a gente já estudou aqui, os livros apócrifos, eles sim têm um grande valor histórico para nós cristãos, né? Então, nós temos aí na página 349, que fala mais um pouco sobre esses livros apócrifos, que apócrifos, resumindo, significa coisas ocultas, né? Escondidas no secreto, e esses livros quanto ao caráter, ele contém muita história, né, ficção, literatura, sabedoria apocalíptica, e alguns termos mais abordados por esses livros são ressurreição do corpo, né, raramente mencionada no Novo Testamento, a imortalidade da alma, que é uma influência da cultura helênica, angiologia,
consequência do dualismo, doação de esmolas e etc. Então, alguns desses livros, né, eles tiveram grandes valores históricos, né, que ajudaram muito nos estudos e descobertas teológicas e históricas. Então, nós sabemos que esses livros eles foram incluídos na Septuaginta, né? Eles foram incluídos na Septuaginta, no cano como um atento ao Antigo Testamento canônico, e daí passou-se para uma tradução conhecida como Vulgata de Jerônimo, né? Que fez uma distinção entre os livros eclesiásticos, e os libri canonici, né? Que são livros canônicos. O resultado foi que os apócrifos recebeu um status secundário. Então, nós sabemos que eles não estão na nossa Bíblia, né? Mas eles foram reconhecidos e incluídos lá em 1546, no Concílio de Trento. Os 11 livros apócrifos foram considerados canônicos pelos católicos, tá bom? E estão até hoje, né, contém até hoje, fazem parte da coleção bíblica aí dos católicos. Se deu no Concílio de Trento, no ano de 1546, né? Então, eles estão até hoje aí no livro católico. Então, na Bíblia católica, são eles, né? Primeira e segunda Esdras, Tobias, Judite, adições ao livro de Esther e todos os outros aí, né, que temos aí para frente, até primeira e segunda Macabeus, né? Então, veja como que é importante, né, ó, aqui, nesses livros apócrifos, né, não são inspirados, não foram reconhecidos inspirados, mas eles tiveram uma grande auxílio, né, e apoio para a história. Nós, quando vamos ver sobre Macabeus, né, é interessante olhar o que está escrito lá, em primeira e segunda Macabeus, que coopera para esse período interbíblico que é a história, né? Então, é necessário que nós conheçamos, né? Que tenhamos um pouco de entendimento e sabedoria sobre esses livros aí. Aí também nós temos um outro surgimento, que são os livros pseudepígrafos, né? Então, os pseudepígrafos, eles são considerados como apócrifos pelos católicos. Olha que interessante, né? Agora nós temos outros livros que surgem nesse período, que são conhecidos como pseudepígrafos, que não é reconhecido, é claro, né, por nós, na nossa Bíblia, e eles foram achados porque não foram achados escritos pelos autores aos quais são atribuídos, né? Então, esse nome, né, pseudepígrafos, é escrito falso, quer dizer, ou espúrio, que foram chamados porque não foram escritos pelos autores aos quais são atribuídos, né? Então, eles se dão por alguns autores, eles davam nome para esses livros, mas eram outros que estavam escrevendo. Então, o termo foi usado para se referir especialmente à ideia de falsa autoria, né? Então, tinha-se muita dúvida, né? Tem-se muita dúvida sobre esses escritos, né? Conhecido como pseudepígrafos, né? Ele surgiu no período que nós estamos estudando, não se encontra, né, no cânon hebraico e nem entre os apócrifos, né? Mas desempenham, né, certamente um importante papel nesse período, porque lança luz sobre pano de fundo judaico do Novo Testamento. Então, eles contribuem, né, esses manuscritos contribuem para nós conhecermos toda a história, inclusive nesse período interbíblico, né? Então, esses livros são considerados apócrifos pelos católicos, né? E muitas das suas obras aí são anônimas, né? Eles foram escritos no período que vai de 200 antes de Cristo a 200 depois de Cristo, foram escritos esses livros, né? E quase todos de caráter apocalíptico, e foram preservados em vários idiomas, inclusive o grego, né? E outros idiomas aí. Aborda temas filosóficos, apologéticos, ética, visões, profecias, né? E teve uma grande influência na teologia judaica do Novo Testamento para, como eu já disse, né, essa melhor compreensão de algumas coisas que nós precisamos. E é legal a gente ver que, inclusive, alguns autores do Novo Testamento
como, por exemplo, Judas, e até mesmo Pedro, né? A gente vê aqui também numa escrita de Pedro, que eles podem ter bebido dessas fontes nas suas escritas, né? Então, tudo indica que, de acordo com essas escritas, alguns desses versos dar-se a entender, né? Ou eles pegam, fazem um empréstimo dessas escritas para trazer luz sobre aquilo que eles estavam dizendo. Então, veja como é interessante, né? Então, nós temos a compreensão de que esses estudiosos do Novo Testamento, agora já, né, da era de Cristo, eles tinham contato com esses livros, né? Por mais que não estava no cânon hebraico, mas eles tinham contato, como nós temos hoje contato com muitas literaturas, né? Que não está na Bíblia, mas que de alguma forma contribui para o cristianismo. Ok, queridos? Tudo bem? Até aqui? Amém? Estão comigo aí? Amém? Né? Então, nós temos aí a lista, né? Ó, a contribuição dos pseudepígrafos não se deu somente na teologia judaica, mas, ao que tudo indica, também se deu no pano de fundo teológico do Novo Testamento, né? Relações dos livros pseudepígrafos. Aí nós temos aí uma relação de livros, né? Alguns manuscritos encontrados na caverna de Qumran, próximo ao Mar Morto, foram incluídos nessa categoria. Nós temos aí também todos os nomes dele. Passando então agora aí para a página 352. Tudo bem até aqui, irmãos? Amém? É bastante informação, mas perceba que é tudo história, né? Tudo são coisas que a gente precisa ouvir aí, né? Ler para poder conhecer um pouco da história do que estava inserido ali, o contexto do Novo Testamento, entrando aí, né? A porta de entrada do Novo Testamento são os evangelhos, né? Então, nós estamos entrando nos evangelhos e é necessário entrar pela porta, né? Entrar pelo caminho certo, entendendo. Senão a gente vai lá na frente e fala sobre os judeus helênicos. O que é judeu helênico? Né? Aí fica aquele ponto de interrogação, ninguém sabe de nada. Então, o que que é o judeu helênico, né? O que que é uma nação helenizada? Hoje nós sabemos, né? Então, quando você lê isso, você tiver algum estudo sobre que entrar essa palavra, para você não vai ser mais surpresa, você sabe o que que é isso, o que aconteceu, quando aconteceu, né? Você tem um resumão bastante sobre isso. Então, ainda dentro desse contexto cultural, surgiu também autores seculares, né? De filosofia e ciências antigas, né? Como já foi dito aqui, houve o silêncio, né, profético, o silêncio da parte de Deus, mas não houve o silêncio literário, né? As coisas caminharam. Nesse período, muitos cientistas famosos surgiram, muitas pessoas conhecidas na filosofia surgiu nesse período, muitos filósofos, né, muitos cientistas, muitas coisas aconteceram, né, alguns pensadores, né, dessa época. Então, isso é conhecido como autores seculares, né? Na página 352, aí da sua apostila, nós temos, então, o início disso daí, né? Então, durante esse período, né, nós tivemos aí toda essa filosofia, né? Algumas ciências e filosofia que contribuíram também para esse pano de fundo do cristianismo, né? E alguns personagens muito conhecidos, muito influentes na política. A Grécia contribuiu com um dos maiores líderes e estrategistas, né? Que é Alexandre o Grande. Então, surge também nesse período Erastótenes, né? Que foi considerado o maior cientista desse período. Olha só que interessante, né? Erastótenes, né? Melhor dizendo, que é conhecido o maior cientista desse período. Ele era versado em muitos assuntos, era historiador, linguístico e geógrafo. Afirmava que a Terra era redonda. Na botânica, o destaque foi Teofrasto. Na matemática, foram Euclides e Arquimedes.
E na astronomia foi Aristarco. Então, vários nomes importantes surgem nessa época, né? A cultura ainda hoje, na cultura ainda hoje, personagens como Tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Dentre outros, são muitos estudados. E as suas contribuições e as suas influências que causaram têm um valor inestimável para a ciência, para a filosofia moderna. Então, esses grandes nomes surgiram aí também nesse contexto, né, nesse contexto cultural que nós estamos estudando. O nascimento do cristianismo não se dá um vácuo cultural e intelectual, pelo contrário, a filosofia platônica, bem desenvolvida nessa época, por exemplo, influenciou grandemente no Novo Testamento, né? E com as suas teorias de dualismo, né, da dualidade, e outras coisas que tiveram grande influência. Vamos tratar aqui de uma forma bem sucinta as obras e contribuições de alguns dos grandes personagens intelectuais desse período e de outros que foram contemporâneos de Jesus e também de Paulo, né? Então, Paulo, ele combateu algumas filosofias, né? Os irmãos lembram disso, né? Quando ele vai lá em Corinto, enfim, algumas escritas de Paulo é justamente ouvindo esses grandes filósofos, algumas coisas que Paulo teve que até mesmo rebater para poder ensinar o povo sobre tudo que estava aí se dando de uma influência negativa no cristianismo. Então, tem um papel de fundo importante, tem toda a importância, né, filosófica, cultural, cientista, mas também há aquele cuidado sobre tudo que estava acontecendo e esse cuidado foi defendido por Jesus, foi defendido por Paulo, né, quando eles precisaram em momentos oportunos. Então, nós temos aí alguns nomes, né, importantes, que é Tales de Mileto, que se deu de 640 a 546 a.C., nascido na Grécia, foi o pioneiro da filosofia grega, né? Ó. Ele conseguiu até mesmo prever o eclipse de 585 a.C., né? Então, foi um grande nome da época, né? Ó, da filosofia grega, né? E ele tem algumas teses, né? Algumas teorias desse camarada aí, de Tales de Mileto, né? Que ele defendia que a Terra era um disco que flutua, criou o conceito como conhecer-te a ti mesmo, e algumas outras coisas aí que os irmãos depois podem estar lendo com mais calma e entendendo sobre isso. Nós também temos a figura de Pitágoras, né, que se deu de 580 a 500, conhecido pelo teorema que leva o seu nome, né? Pitágoras era uma filosofia grega e místico, né? Ele podia ter sido o fundador de uma seita religiosa. Quando Platão era jovem, Pitágoras já era uma figura legendária e misteriosa. Foi o criador do pitagorismo, um sistema de filosofia que perdurou por muitos séculos. E aí nós temos algumas das suas principais ideias, né, e ideologias, a qual Pitágoras defendia, né, que a humanidade ela é eterna, autoexistente, imutável e que o corpo, que a alma, né, o corpo físico é a prisão da alma, então ele defendia que a alma estava presa num corpo, e então, quando morria, podia ter aí algumas lições necessárias para aprender, até que algumas lições necessárias se aprendesse, então, algumas teorias meia doidas aí de Pitágoras, algumas interessantes, né, ó, a crença em Deus é a base para todas as coisas, ele defendia, né, algumas teorias, nós temos aí na apostila, depois os irmãos lêem com bastante calma, né? Eu estou dando uma pincelada aqui, porque certamente vocês já leram sobre isso, eu estou só passando aqui, né? Ó. Uma das grandes teorias de Pitágoras, né, é relacionada à matemática, que o mundo se gira em torno o mundo gira em torno de números, né? Números explica tudo. Então, Pitágoras ele defendia que a matemática explica a natureza e os números é a própria essência da realidade, né? Então é conhecido como homem da matemática, né? Ele defendia muito sobre números. Tá bom, queridos? Então, o vídeo
Vai derrubar? Nós vamos aqui então voltar aí depois do intervalo, falando aí sobre a nossa terceira figura, que é Heráclito, né, que se deu de 540 a 475, né, um outro filósofo grego. Amém? Então, respira fundo aí, né? Vamos tomar aquela aguinha, aquele cafezinho, né? O pessoal aí de Limeira estão na igreja ou não? Cada um na sua casa? Eu estou na minha casa. Ah, A igreja vai ter um bazar lá amanhã, então acho que cada um está na sua casa. E eu estou na minha. legal. Legal. Então, nós vamos aí para um breve intervalo e a gente já volta dentro de alguns minutos, tá bom, queridos? Amém.